Bom, então é o seguinte, dando continuidade à nossa aula da semana passada, antes de mais nada, eu gostaria de saber se tem alguma questão que vocês gostariam de fazer antes da gente começar. Seja para mim, seja para a Liana. Bom dia, professor. Não tenho nada para falar, não. Ok, então. E o restante do pessoal? Nada? Bom, Liana, você já começou a trabalhar com eles, aquele texto que você falou que... Segunda-feira, Nésio. Tá bom, então. A gente pode até ver ele hoje, né? Brevemente aqui. Eu achei que fosse na outra semana. Tá. Não, tudo bem. A gente pode começar a vê-lo, né? Aquela introdução, para ir facilitando. Liana, você manda o link para mim? Eu não sei se eu te mandei o PDF ou o link. Já te mando o link, tá? Você pode verificar aí, por gentileza? Bom, pessoal, enquanto isso... Uai, como assim, Carol? A gente tá falando desde o início do bimestre que vai ser isso. Desde o início do bimestre. Por isso que a gente tá trabalhando junto também, uai. Bom, pessoal, então enquanto isso... Ah, tá, eu já sabia, certeza. O que nós vamos ver hoje? Basicamente, a estrutura de um silogismo. O silogismo, ele é uma forma de argumento válido que ele parte, digamos, de premissas verdadeiras para alcançar uma inferência válida. Por isso que eu falei aula passada, vocês têm que já saber a utilização desses termos. E não é simplesmente, eu não entendi o que você está falando. Não, vamos colocar do jeito que é, decorem. Uma premissa é uma proposição no interior de um argumento e elas podem ser verdadeiras ou falsas. Um argumento ele é válido ou inválido, ou certo e errado. Acabou. Não tem que, eu estou tentando entender. Decora. Vocês fazem isso com matemática, fazem isso com biologia, façam isso com lógica, tá? São termos que não tem como a gente, digamos, explicar, porque é o que é, entendeu? Então, um silogismo é uma forma de argumento, uma forma de argumentação válida que parte de premissas verdadeiras. Ponto. A gente vai tentar entender como que funciona um silogismo. Eu vou falar um negócio aqui e vou passar a palavra para a Liana para ela reexplicar isso para vocês, que eu tenho certeza que ela já falou. Normalmente, um silogismo vai seguir a forma de um raciocínio dedutivo. Tá? Um raciocínio dedutivo é aquele que se faz a partir de uma premissa universal, tá? E alcança algo, digamos, mais factual. Quando eu estou dizendo factual, vai existir uma diferença aqui entre aquilo que é global, aquilo que é universal e aquilo que é factual, que é baseado, digamos, é algo mais, como é que eu posso falar, mais próprio, eu acho que é melhor ilustrar numa sentença, né? Então, por exemplo, essa sentença que tem aqui, né? Que é a estrutura lógica, a estrutura de todo e qualquer silogismo que a gente aprende, que a gente começa a aprender quando estuda lógica. Todo ser humano tem direito à dignidade, Alex é um ser humano. Então, nessa primeira sentença, nós temos aqui uma premissa maior, ou a premissa grande, ou a premissa universal, que atribui um predicado a um gênero, tá? Quando eu estou falando gênero aqui, eu estou falando na ordem de grupos, né? Então, o gênero é maior que o indivíduo, entende? Então, assim, se a gente for para a biologia, lembra que eu falei para vocês, o reficofage, reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie, indivíduo. Então, o gênero é maior que o indivíduo. Então, assim, a ideia aqui é uma premissa universal, uma premissa grande, uma premissa que atribui uma característica a um gênero. Então, eu poderia retirar direito à dignidade e colocar mortal, bípede, pertence ao gênero cordata. Então, são características que elas são mais genéricas e elas vão ser atribuídas ao gênero. São características genéricas, elas são atribuídas a um gênero. Então, tá? Nós temos aqui a constituição da primeira premissa. O que eu estou querendo dizer com isso?
Normalmente, um silogismo, ele vai seguir essa estrutura. Aí uma aluna de Meca me perguntou o seguinte, tá, mas e se fosse o contrário? Se fosse a segunda premissa, né? Se a segunda premissa tivesse no lugar da primeira, não tem problema. Lembra lá que vocês aprendem naquela regrinha na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, assim, o que acontece? Então, um silogismo ele vai ser marcado por essa constituição, uma premissa universal e, posteriormente, uma premissa factual. Então, eu não, na segunda premissa, eu não falo mais do gênero humano, não falo mais de ser humano, eu falo de um indivíduo pertencente a esse gênero. Isso é uma premissa factual. Então, se eu falo de um indivíduo pertencente a um gênero, eu aponto para alguém. É o chamado substantivo próprio. Lembra que a gente viu aquilo com Aristóteles? Né? Então, o conceito de substância, olha o conceito de substância aparecendo aqui, né? Então, a premissa factual, ela vai envolver substantivos próprios. Aliana, você gostaria de falar alguma coisa sobre o raciocínio dedutivo? Não? Tá, então a gente continuando, né? A ideia é o seguinte, um silogismo, ele vai seguir, primeiro, uma premissa maior, uma premissa universal, uma premissa factual, que é algo mais, digamos, próprio, mais apropriado de um indivíduo, e não de um gênero. E, finalmente, a inferência. E quando a gente está falando aqui de raciocínio, nós estamos falando da estrutura do pensamento mesmo, tá? É algo muito simples, é algo do tipo assim, se eu leio, ou se vocês leem esse argumento, vocês já vão saber necessariamente qual a conclusão, tá? Então, assim, esse raciocínio, ele vai ser, esse argumento, ele vai ser um argumento válido, porque ele parte de premissas verdadeiras e alcança uma inferência válida. Então, todo e qualquer argumento válido, ele vai ter que partir de alguma forma de premissas verdadeiras, tá certo? É isso assim, eu acho que, tipo, como nós estamos pincelando a disciplina a matéria de lógica, e não é uma disciplina num curso de filosofia, o que vocês têm que entender basicamente é isso. Vocês entenderam isso aqui, o que eu falei? Porque eu vou passar agora para a estrutura do silogismo, e eu preciso que vocês tenham entendido. Messi, deixa eu ver se eu entendi. Então, essa premissa, quando ela é mais genérica, né? Você chamou de premissa universal, ela é totalmente assim, verdadeira, né? Aí eu tenho uma premissa factual, que ela é mais específica. Isso é raciocínio dedutivo, né? Isso, O raciocínio indutivo seria o contrário, quando eu parto do singular para o universal? Isso, exatamente, Eliana. Mas existe um problema muito sério no raciocínio indutivo, que é um problema epistemológico que a gente vai ver depois, que é o raciocínio indutivo, assim, só para ilustrar isso que a Eliana está falando, muito bem pontuado, na verdade, ele tem um problema muito sério, que foi apontado, inclusive, por um filósofo chamado Karl Popper, tá? Ele vai colocar que o indutivismo, ele vai chamar de indutivismo ingênuo, né? Que é mais ou menos aquela ideia. Um cisne branco, um cisne branco, um cisne branco. Logo, todos os cisnes são negros. Esse é um exemplo muito simples de um indutivismo ingênuo, né? Então, assim, a gente vai verificar depois qual é o grande problema do indutivismo, mas já para sanar o conhecimento, a fome de saber de vocês são alunos que depois, quando terminam as aulas, vocês vão estudar filosofia, lógica, né? Para falar, eu quero sair bem na redação. O grande problema é esse aqui, ó. Digamos, talvez a generalização precipitada, que é uma falácia, tá? E a indução de estereótipos. O raciocínio indutivo, ele pode levar a essa generalização precipitada e, portanto, a criação de estereótipos. Tá bom? Aliana, respondi sua pergunta? Então, isso vai ser um problema que a gente vai ver lá no terceiro ano, quando a gente for estudar o Karl Popper, tá? A falácia do indutivismo, tá bom? Então, mas basicamente nós temos, né, um raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo seria quase um funil, né? Então, nós partimos do pensamento genérico para alcançar uma verdade individual, uma verdade factual.
Já o raciocínio indutivo seria o contrário, seria quase um guarda-chuva, né? Então, nós partimos como é que chama? Do individual para alcançar uma reflexão mais genérica, tá? Enquanto o dedutivo, ele deduz, o indutivo induz. Ou seja, a indução, ela parte dos particulares para alcançar um raciocínio geral. O dedutivo, ele parte de um raciocínio geral para alcançar uma inferência individual. Ou seja, né? Eu não entendi. É porque eu estou explicando, tá? Então, o que acontece? O raciocínio dedutivo, ele segue essa ideia. Sem explicar a estrutura de um silogismo, vocês poderiam me dar um exemplo, por favor? Alguém poderia me dar um exemplo? De um raciocínio dedutivo e o outro um raciocínio indutivo? A Eliana já deu aqui, ó. E ela já está colocando isso como uma questão, e muito pertinente. Alguém? Ó, a Eliana está colocando, o problema do estereótipo está na premissa universal, que vai ser sempre falsa, e também na questão, digamos, de como chegamos até essa, digamos, essa indução, né? Por quê? O que acontece? Nós acabamos, né? Tipo assim, eu conheci um brasileiro e ele gosta de futebol. Eu conheci outro brasileiro e ele gosta de futebol. Eu conheci uma brasileira e ela gosta de futebol. Logo, eu concluo que todos os brasileiros gostam de futebol. Essa seria a grande falha do indutivismo. Existe a possibilidade de eu verificar incansavelmente todos os exemplos, 265 milhões de brasileiros, que se eles gostam de futebol ou não. Existe a possibilidade de fazer essa verificação? Logo, se não há possibilidade de fazer verificação, não tem como a gente criar um raciocínio genérico. Então, a generalização de coisas, fatos, ações, né, vai criar, como a Eliana está colocando, uma história única, né? Olha o perigo apontado pela Chimamanda. Então, a autora, eles leram esse bimestre. É uma autora africana. Não sei se você conhece, Anésio. Eu só ouvi falar, mas eu não a li ainda. Ela fala sobre o perigo de se criar, por exemplo, uma história única sobre os americanos. Lá na África, eles têm muito esse sonho assim de ir para lá, ganhar dinheiro, ficar rico, coisa e tal, e quando chega eles veem que a coisa é mais difícil, né? Uhum. Ou a história única sobre os africanos. Então ela conta, por exemplo, histórias assim que os africanos comem animais selvagens, os africanos não conhecem carro, não tem carro na África, essas coisas assim. Então, eu acho que se criam estereótipos sobre os povos, né? E quem cria é quem tem o poder para veicular determinada ideia, né? De inferioridade, esse tipo de coisa. Ótimo, perfeito, Helena, seu exemplo, porque a ideia do raciocínio indutivo, ele vai levar a gente a algumas falácias. Uma delas é que eu falei, a generalização precipitada. Por que uma generalização precipitada? Então, eu atribuo que todos os americanos, todos todos estadunidenses, na verdade, eles têm uma vida boa, porque eu acredito no American Way of Life. Então, olha a falha argumentativa disso. A gente começa a perceber que, na verdade, que o raciocínio indutivo ele vai apontar sempre para uma impossibilidade de verificação da realidade. O que eu estou querendo dizer? Será que é possível a gente verificar que todos os estadunidenses têm uma vida boa e, portanto, o American Way of Life, que é essa ideia de que a vida nos Estados Unidos é uma vida muito boa, uma vida rica, é correta ou é válida? É impossível. Tá? Então a gente teria aí talvez a primeira questão muito, digamos, a falha, né? Talvez do raciocínio indutivo, tá certo? Então, já que vocês não me deram um exemplo, eu vou entrar então agora na busca para a gente compreender o que é um silogismo para depois a gente entrar no texto que a Eliana já vai começar a trabalhar com vocês na segunda. Prestem bastante atenção, tá? Bom, nessa primeira premissa, alguém pode me falar quais são os termos quais são os termos que estão assinalados?
É algo muito simples. Estou perguntando quais são os termos que estão assinalados na primeira premissa. Vamos lá. Professor, agora o senhor me ouve. Sim, agora eu te ouvo. Então, eu já descobri o problema é o fone. O senhor está no mesmo slide passado ou não? Não, Não, no eu mesmo tô. slide passado não. Desculpa. Não, eu tô num slide que tem por tópico estrutura do argumento. É Nossa, isso que eu ia te perguntar, professor, porque eu ainda tô vendo os bonequinhos aqui dos estereótipos. Ah, então travou para vocês aí. Vocês têm que sair e voltar. Vai, eu vou dar então tempo para vocês voltarem. Tá. Por isso que é interessante, né, Eliana, a gente ter os alunos abrirem as câmeras para a gente saber se eles estão. E é outra dinâmica, né, Anésio? É outra, né? Vocês não têm noção de como que é bem melhor quando pelo menos tem um ou dois que estão com a câmera aberta, viu? É porque a gente sabe que tem gente lá, né? Só aproveitando a pausa, ó, esses termos aí que estão em vermelho, rosa, não sei, eu sou meio assim com cores, né? E azul, acho que é isso, ou verde. É isso daí que vocês estão observando, que vocês têm que prestar atenção na hora de garantir a coerência e não começar a falar de coisas assim secundárias ou de não se perder dentro do raciocínio fazendo aquela coxa de retalhos dentro do parágrafo. É um parágrafo perfeito, é um parágrafo que dá continuidade às ideias em desenvolvimento. Ele é menor, né? Mas é exatamente, deixar assim em destaque as cores mostra como que o parágrafo é bem desenvolvido, né? Exatamente. Obrigado, Eliana. Bom, então é o seguinte, se vocês não forem falar nada, eu vou dar aula como se eu estivesse gravando. Aí fica complicado, porque eu não sei se vocês entendem, tá? Bom, é o seguinte, então, a gente tem aqui dois termos. O termo primeiro, que é o ser humano, que seria o sujeito, e direito à dignidade seria o predicado. Qual que é o núcleo do predicado mesmo, Eliana? Tem um termo, não tem análise sintática para falar, tipo assim, o núcleo do predicado? Não tem um termo que designa? Então, o núcleo do predicado é o verbo, né? Mas aí... Tá, seria esse aqui, né? O ter, né? Tem, Tá. E, assim, tem um... Eu não sei qual que era o termo que falava, tipo assim, no final das contas, então eu estou atribuindo ao ser humano a dignidade. Eu não lembro, mas enfim. Então, o que acontece? Eu estou atribuindo ao gênero humano o direito à dignidade. Certo? Então tá, Kathleen. Eu não sei o que pode ser feito. Você não quer reiniciar seu computador, não? Não sei, tenta aí. A gente tá gravando de qualquer modo, mas não sai da aula, não. Então, eu atribuo ao ser humano o direito à dignidade. Reparem uma coisa. O termo dignidade é o termo que tem que estar presente, de alguma forma, na inferência. Tá? Então, o que acontece? O termo dignidade, o predicado, ele vai ser, primeiro, né? Esse predicado, ele é um predicado dito do gênero, ele é um predicado dito digamos, do grupo maior, tá? E ele vai ser o termo que ele vai, digamos, permitir vocês a visualização, né? Nossa, eu perdi a concentração porque eu tô vendo um bicho tão bonito aqui na minha parede aqui. Enfim, o termo dignidade, ele é aquele termo que ele vai fazer articulação da primeira premissa, da premissa universal, com a inferência. Então, repare uma coisa. Enquanto que esse primeiro aqui, o ser humano, né, ele vai ser o termo articulador com a premissa factual. Como assim? Todo ser humano tem direito à dignidade. Ora, Alex, que é um indivíduo pertencente ao gênero humano, é ser humano. Logo, Alex vai ter direito à dignidade. Vocês poderiam retirar aqui, ó, o direito à dignidade e colocar qualquer outro, digamos, predicado, desde que esse predicado seja atribuído necessariamente ao gênero humano. Então, me deem exemplos, por favor, para ver se vocês entenderam. Me deem exemplos aqui que poderiam substituir o direito à dignidade.
Todo ser humano tem direito ao respeito, à educação. Direito a respeito, à dignidade é a mesma coisa. Pode ser outra coisa. Pode ser algo mais simples, Maria Eduarda. Educação, saúde. É a mesma coisa. A gente está no Então mesmo, vem. digamos, direitos civis, entendeu? Por que acontece? Quando a gente vai ver o ano que vem, quando a gente fala de direitos civis, a dignidade ela está, digamos, inserida nessa ideia e isso arrebanha o direito à saúde, direito tal. Eu quero outro predicado. Agora achei que o meu tinha travado aqui. Vamos lá, outro. A Liana já está fazendo ali o silogismo dela. Algo mais simples. Todo ser humano é ou tem? O que todo ser humano é ou tem? Vamos lá. Sentimento. Todo ser humano tem sentimento. Todo ser humano, de alguma forma, ele sente ou percebe, né? Tá, beleza. O que mais? Eu acho que vocês estão pensando demais para uma coisa que é muito simples. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Todo ser humano é bípede. Entendeu? Tipo, vocês estão raciocinando demais para algo que é muito simples, que é algo que é tipo assim, que é algo que é tipo, digamos, o que eu estou querendo fazer, na verdade, né? Eu estou querendo fazer vocês entenderem que esse termo aqui que vai aparecer na inferência é um termo que necessariamente está atrelado à ideia do ser humano. Ele é essencialmente parte daquilo que, quando falamos ser humano, já vem à nossa cabeça. Então, bípede. Eu não gosto de usar muito esse termo, racional. O que mais? O que mais? Aí, Eliana, nós temos talvez uma sentença que poderia ser, como é que eu posso colocar? Como é que eu posso dizer isso? Ela seria uma sentença quando se fala assim, todo ser humano tem preconceitos, né? Psicologicamente falando, a gente vai falar, a gente vai verificar que todo mundo tenha, de alguma forma, preconceitos. Mas, e se a gente... Porque, tipo assim, o que eu quero mostrar ao fundo é isso aqui, ó. E se a gente estiver falando de uma pessoa que é anencéfala? Você entende? Então, tipo assim, nós estamos tentando entender o que é necessário ao ser humano, o que é uma condição suficiente do ser humano. Uma pessoa anencéfala, ela não percebe a realidade, ela não tem cérebro, ela não vai ter preconceitos, ela não vai... Então, tipo assim, o que é necessário ao gênero humano? Porque a ideia de dignidade, ela é necessária ao ser humano. Tá vendo? Mas agora ter preconceitos, não necessariamente. Entende? Então, tipo assim, quando a gente está falando sobre essa condição necessária do ser humano, nós estamos pensando não só em nós, mas em pessoas que talvez não tenham as mesmas condições que nós. O ser humano, por natureza, ele é bípede, mas o fato de ele não ter perna não significa que ele não seja bípede. Entende? Então, assim, o que acontece? No final das contas, o que eu vou querer mostrar para vocês? Que a lógica, a Liana falou isso muito bem na aula passada, ela opera muito no nível micro das sentenças, né? E é porque você está pensando em algo muito complexo e vocês estão tornando um negócio muito mais complexo do que é, na verdade. É algo muito simples. Tipo assim, quando eu digo que todo ser humano é mamífero, olha a ideia atribuída ao ser humano. Todo ser humano é mamífero. Alex é um ser humano, logo, Alex é mamífero. O direito à dignidade já é algo muito mais complexo, mas é atribuído a nós, né, graças aos direitos civis, direitos humanos, direitos
os direitos civis, humanos, os direitos sociais, né? E é algo que pertence a todos nós. Todo ser humano tem cérebro? Vamos aceitar como sendo verdadeiro, sim. Tá? Todo ser humano tem razão? Sim. Beleza, né? Isso, Yandra, você começou a elaborar um silogismo aí, né? Assim, levando em consideração que nós estamos partindo do pressuposto que todo ser humano tem cérebro e é racional. Aí, todo ser humano é vertebrado. É exatamente isso. Agora sim, né? Então, vamos tentar observar pela perspectiva mais simples para a gente chegar depois na ideia de dignidade. Por quê? Porque a dignidade, aí quando a gente for estudar os direitos humanos, os direitos civis e tal, todo ser humano tem fome ou tem necessidades fisiológicas? Exato, Júlia. Agora sim. É isso aí. Agora ela está com fome. Pessoal, então, basicamente, o que nós vamos fazer nessa premissa universal? Nós vamos atribuir a um sujeito, o sujeito da frase, tá? Nós vamos atribuir ao sujeito um predicado que é, digamos, impossível de ser falso. Então, todo ser humano tem direito à dignidade. Se alguém discorda disso, não, eu não acho que todo ser humano tem direito à dignidade. Agora vem, né, uma argumentação que eu fiz com os meninos do primeiro MECA, tá? Por exemplo, quem acredita, né, na seguinte ideia, direitos humanos para humanos direitos, acredita, na verdade, que a dignidade ela deve ser restrita a um determinado grupo. Se a dignidade é restrita a um determinado grupo, eu estabeleço que eu tenho direito à dignidade, mas você não tem. Independentemente de quem seja esse grupo, né, que não tem direito à dignidade. Eu posso falar que são os presos, as pessoas que matam, acho que não tem direito à dignidade, não. Tá, mas aí vamos lembrar, vamos retomar a história dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos humanos. E vamos lembrar de duas situações que ocorreram durante o século XX em dois países. Um deles é os Estados Unidos e um deles é a África do Sul. O direito à dignidade era restrito a pessoas de cor branca, enquanto as pessoas de cor preta, elas não tinham direito à dignidade. Isso foi denominado apartheid. Então, o que acontece aqui? Nós criamos uma classe de exceção, tá? Nós criamos uma classe de exceção para atribuir a dignidade a um grupo, enquanto o outro não terá. Bom, vocês conseguem já ver o problema disso ou vocês querem que eu continue desenvolvendo o argumento? Eu acho que está muito claro. Então, quando você cria essa classe de exceção, nós temos aí uma outra falácia, que é a ladeira escorregadia. Certo? Então, eu crio a classe de exceção baseada naquilo que é semelhante a mim. Então, todos aqueles que são cidadãos de bem têm direito à dignidade, os outros não têm. Todos aqueles que são brancos têm direito à dignidade e aqueles que não são, não têm. Qual é a diferença? Então, o que nós vemos é que, né, percebemos, na verdade, que devemos entender a dignidade e esses direitos humanos, civis e sociais como sendo pertencentes a todo o gênero humano e não a alguns. Opa, lembra lá dos quantificadores que nós falamos na aula passada? Todos, alguns, nenhum. Alguns pode ser semelhante a nem todos, tá? Alguns e nem todos seriam equivalentes. Então, todos, nem todos, alguns ou nenhum. Esses são os quantificadores. O que são os quantificadores? A quem eu atribuo o predicado que eu estou falando. Então, todo ser humano tem direito à dignidade. Nem todo ou alguns seres humanos têm direito à dignidade. Nenhum ser humano tem direito à dignidade. Entendam a diferença? Vocês conseguem visualizar a diferença dessas sentenças? Então, é muito importante que nós também saibamos utilizar os quantificadores. Tá? Então, a Liana utilizou um exemplo aqui bem interessante. Por exemplo, todo ser humano tem preconceitos, né? Então, por exemplo, será que todos os seres humanos têm preconceitos de verdade? Inclusive aquelas pessoas que elas já nascem com alguma espécie de deficiência mental, né? Aquelas pessoas que têm, digamos,
nascem sem cérebro, né? Pessoas anencéfalas, será que elas também têm preconceitos? Então, vejam a diferença de eu utilizar todos, nem todos, algum e nenhum. O que essa sentença, direitos humanos para humanos direitos, está falando? Nem todos os seres humanos têm direito à dignidade. Nem todos os seres humanos têm direito aos direitos humanos. É isso que está dizendo. Então, eu posso utilizar eu posso criar diversas classes de exceções, seja baseado no, essa pessoa, ela assassinou uma criança, ela não tem direito à dignidade. Tá, mas aí nós vamos cair na ladeira escorregadia, tá? O que é a ladeira escorregadia? Se eu abro a exceção para isso, eu vou ter que abrir para as demais, até chegar num momento em que eu vou falar assim, olha, eu concordo de fato com a ideia de que nem todos os seres humanos têm direito à dignidade. De certo modo, então, você está a concordar que o Holocausto foi justificado. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, primeiro, com o uso de quantificadores. Segundo, com as ideias que, de alguma forma, ou esses predicados que estamos atribuindo aos sujeitos das nossas sentenças, das nossas premissas, tá? No final das contas, o que eu estou querendo dizer para vocês é que estudar a estrutura de argumento de forma muito simples, é entender melhor como nós colocamos as nossas premissas para construir os nossos argumentos. Tá certo? Então, por exemplo, né, quando a gente acredita em sentenças tais quais direitos humanos para humanos direitos, a gente acredita, de certo modo, tá, que presos, prostitutas e etc., eles não têm direito à dignidade. Ora, mas eles todos não são seres humanos? Sim. Você concorda com o fato de que todos os seres humanos têm direito à dignidade? Sim. Mas você concorda com o fato de que esses direitos humanos eles são restritos a alguns seres, a algumas classes? Sim. Então tem um erro gigantesco, uma falácia gigantesca naquilo que você está afirmando. Eu, só abrindo uma coisa aqui para debate, acho que no bimestre passado, eu coloquei um exercício desse para uma turma e uma pessoa escreveu isso. Escreveu que, tipo, olha, escreveu desse jeito. Os direitos humanos eles são universais, mas eu acredito que os direitos humanos eles são restritos a determinadas classes de pessoas. Então, se os direitos humanos são universais, eles não podem ser restritos. É isso que acontece. A argumentação é essa. Se os direitos humanos eles são, irrestritos, eles não podem ser de alguma forma restritos a determinadas classes sociais, a determinadas classes ou determinadas categorias, tá certo? Então, assim, o que eu estou fazendo, na verdade, é mostrando para vocês que aqueles que concordam que todo ser humano, que, na verdade, só alguns seres humanos têm direito à dignidade, eles estão incorrendo em uma falácia muito grande, essa falácia denominada ladeira escorregadia, tá? Porque eu vou precisar a todo momento criar uma classe de exceção para atribuir digamos, a um determinado grupo social esse direito à dignidade. Mas se a gente concorda que determinados grupos sociais eles precisam ter, que esses direitos eles são restritos a determinados grupos sociais, a gente vai estar concordando com o apartheid e com o nazismo. Alguma questão, Eliana? Você quer fazer um comentário? Quer que eu explique alguma coisa novamente? Não, mas eu entendi. Eu estava pensando na questão da pena de morte, né? Essa discussão dá para a gente pensar bem. Seria uma exceção, né? Porque se eu penso que todo ser humano tem direito à vida, então os assassinos são seres humanos, logo eles têm direito à vida. Quando eu abro uma exceção para que os assassinos morram, né? Aí eu já tenho que mudar, então, aquela premissa inicial. Nem todos os seres humanos têm direito à vida, né? Os assassinos não teriam. Exatamente. Aí você tem, tipo assim, você está, primeiro, né, definindo o quantificador, mas você está jogando também uma questão que eu acho primordial a gente entender, por exemplo, né? Por que eu estou perguntando essas coisas muito básicas? Para a gente, quando a gente chegar, por exemplo, na ideia de dignidade ou de direitos, a gente entender digamos, um conceito mais complexo, um conceito maior. Isso é óbvio, isso é discussão política e tal. A gente vai ver agora com esse artigo algo muito semelhante. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer, na verdade? Os direitos civis, né, a história dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos humanos, elas começam mais ou menos no século XVII,
com as cartas de direito na Inglaterra, em 1611, mais ou menos, né? Eu acho que é 1611. Depois, nós temos a Carta de Direitos Civis da Virgínia, nos Estados Unidos, e, posteriormente, 1789, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão. O que essas cartas, ou essas declarações, elas todas têm de inovador? Colocar que todos os seres humanos têm direito à vida, têm direito à dignidade, né? Então, assim, a ideia de que não existe distinção entre nós, seres humanos, né, mediante classe, gênero, sexo, escolhas religiosas, né, é algo que se inicia nesses países a partir dessas declarações, dessas cartas de direito. O que é interessante, né, a gente notar é que até então não existia. Então o que existia de fato era uma distinção, tá? Uma distinção social, e essa distinção estabelecia quais direitos cabiam a você ou não. Então, assim, eu acho que, no final das contas, por que a gente aprende lógica? Para a gente pensar melhor, para a gente argumentar melhor, e para a gente entender os erros que tem em alguns argumentos que são aceitos, como é que fala? Publicamente. A discussão pública, ela hoje, ela tomou, sabe o guia das falácias que eu mostrei para vocês, que eu coloquei lá no PDF? A discussão pública pegou aquele guia e falou, eu vou me orientar, na verdade, pelas falácias. Eu vou cometer falácias de forma deliberada. Isso é o que vem acontecendo. Então, a lógica vem para corrigir o nosso pensamento. Tá? Então, assim, quando eu pergunto a vocês qual é um atributo universal aos seres humanos, eu quero saber aquilo que é condição necessária quando nós dizemos seres humanos. O que todos os seres humanos têm e que não pode ser separado da essência deles, separado da ideia de ser humano. O fato de ser bípede, o fato de ser cordata, o fato de ser o Maria Eduardo colocou aqui, de ter esqueleto, né? O fato de ter, digamos, sei lá, 2 olhos, né? Sim. Mas, e o que é mais complexo que isso? É o direito à dignidade. A gente não pode negar. Né? Então, assim, e de certo modo, esse argumento, ele está válido por isso, porque é impossível você negar o direito à dignidade a um ser humano. É impossível negar o direito à dignidade ao gênero humano, a gente sabe que todos os seres humanos, inclusive o Alex ou a Liana, têm direito à dignidade. Sendo seres humanos, eles vão ter direito à dignidade. Tá? Então, assim, só para a gente finalizar essa parte aqui, a dignidade é o conceito, é o termo que, de certo modo, ele é afirmado na primeira premissa. E se ele é afirmado na primeira premissa, ele vai ser atribuído ao gênero humano. Então, é uma afirmação atribuída ao gênero humano. Esse gênero humano, e olha que interessante, porque um argumento silogístico, um argumento válido, ele sempre vai te dar encadeamentos, que nem uma corrente. Um argumento válido, ele vai ser muito bem encadeado. Então, nós passamos, né? Nós atribuímos ao gênero humano a dignidade, nós utilizamos, né, o gênero humano para afirmar que alguém pertence a esse gênero, no caso Alex, que é a segunda afirmação, e, portanto, a inferência, ela vai ser necessariamente atribuir ao Alex o termo afirmado na primeira premissa, a dignidade. Então, se vocês seguirem essa forma de raciocínio, vocês sempre vão ter raciocínios válidos. Tá? Vocês sempre terão raciocínios válidos, argumentos válidos. Como? Agora a gente vai ver isso na prática. Aliana, agora eu vou compartilhar minha tela, eu não consigo ver o chat, então você pode deixar o seu microfone aberto aí e... Ué, a Ana Luísa, nossa aluna aqui, ó, ela está toda chique lá no Equador, gente.
Ela está toda bonitona lá, Parabéns para ela, porque vou te falar, que lugar bonito. Como é que tá sendo a sua experiência no Caribe, Ana Luísa? Fala pra gente. Será que ela deixou a aula ligada lá e foi nadar? Deve ter sido, né? É melhor, né, ter feito isso. Então vamos lá. A gente faria isso, né, Nésio? É óbvio que eu faria. Eu deixava vocês vendo a aula. Oi? Só não pode contar para os alunos. Então vamos lá, pessoal. Esse é um texto. Essa é uma revista, na verdade, que ela fala muito sobre. A base é lógica, filosofia da linguagem, então. E esse é um texto de 2012. Eu, inclusive, falei com esse autor. Eu agradeci o texto dele, falei que é um texto muito bacana. Ele foi super simpático comigo. Então, é um texto em que ele vai colocar, né, as seguintes questões. Ele vai partir desses dois problemas. Deve a lei permitir o casamento entre homossexuais? E deve a lei permitir a adoção de crianças por parte de casais homossexuais que obedeçam às outras condições estabelecidas na lei da adoção? Ele vai fazer, então, uma análise, tá? E vai apresentar, de início, os contra-argumentos. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque é curioso que todos os contra-argumentos que ele vai apresentar são os argumentos que, de certo modo, a gente vê, né, ou a gente utiliza para defender que a lei não deve permitir o casamento entre homossexuais e não deve permitir a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Olha só. Então, quais são esses contra-argumentos? Primeiro, o argumento baseado na ideia de que a homossexualidade é contra a natura, ou seja, que a homossexualidade não é algo natural. Segundo, argumentos baseados nas intenções da divindade criadora. Então, tipo assim, olha, Deus não fez o homem para reproduzir com o homem. Porque se tivesse feito, teria dado a ele os órgãos reprodutores, por aí, blá, 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 aquela coisa toda. Os argumentos baseados nos perigos da homossexualidade para a preservação da espécie, esse eu acho melhor. Quarto, os argumentos baseados nos modelos familiares socialmente estabelecidos, ou seja, a família é uma entidade socialmente estabelecida e aceita desse jeito, homem com mulher, mulher com homem, e acabou. E os argumentos baseados no interesse superior da criança. Tá. O argumento contra a natura. Gente, por que a gente está ensinando lógica? Para vocês verem, e eu acho interessante a gente ver isso na primeira argumentação. Olha como é que ele está colocando. Premissa 1, premissa 2 e conclusão. Então, se vocês não entenderem o que é uma premissa, a premissa universal, a premissa factual, né? Como que o argumento ele vai se invalidar, né? Vocês não conseguem entender a argumentação que ele vai colocar aqui. Então, olha só, o argumento contra a natura, como de resto, quase todos os argumentos aqui discutidos, o único argumento que se centra exclusivamente na adoção é o argumento baseado no interesse superior da criança. O argumento contra a natura é utilizado simultaneamente contra o direito de os homossexuais casarem e contra o seu direito de adotarem criança. Para refutar o argumento contra a natura, não preciso de me concentrar na questão da homossexualidade. Basta me mostrar que todos os argumentos contra a natura se baseiam numa ideia em comum e, de seguida, mostrar que essa ideia é falsa. Os argumentos contra a natura têm a seguinte estrutura comum, em que X representa algo que se pretende avaliar do ponto de vista moral. Olha só. Como que se dá um argumento contra a natura? E todos os argumentos contranaturais vão se dar da mesma forma. Premissa 1. Se X é contrário à natureza, então X é errado. Ora, X é contrário à natureza. Conclusão, X é errado. Olha só, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Vai existir uma diferença entre argumentos formalmente válidos, tá? E argumentos, como é que eu posso dizer? Em que as premissas afirmam algo, como é que eu posso dizer isso? Tipo, o argumento formalmente válido. É um argumento em que ele segue exatamente, opa, já não está mais na tela. Ele segue exatamente a ideia de que eu tenho um termo, né, afirmado na primeira premissa. Olha só, se X é contrário à natureza, então X é errado. Ora, X é contrário à natureza, portanto X é errado. Então o que acontece? O argumento formalmente válido é um argumento em que ele segue à risca as leis
de um silogismo. No entanto, existe uma falha nesse argumento que a gente vai estudar agora. Então, o autor coloca que a forma dos argumentos é válida. Pelo que, se as suas premissas forem verdadeiras, estamos racionalmente obrigados a aceitar as suas conclusões. Olha só. Se as premissas forem verdadeiras, estamos racionalmente obrigados a aceitar as suas conclusões. Resta saber se as suas premissas são de fato verdadeiras. Dado que, sem saber exatamente o que é representado por X, não podemos estabelecer se a premissa 2 é ou não verdadeira. Então, devemos concentrar a nossa atenção na premissa 1. A premissa 1 estabelece que ser contrário à natureza é uma condição suficiente para que algo seja errado. Será isso verdadeiro? Para responder essa questão, é necessário esclarecer o que se entende por contrário à natureza. Aliana, antes da gente dar continuidade, você quer falar alguma coisa? Eu quero sim, Nésio. Quando a gente escolheu esse tema, né, eu não conhecia muito, sempre falo para os alunos que é um tema que eu tenho que estudar mais, tenho inclusive que ler uma literatura mais voltada para essa temática, porque eu também não conheço, né? E aí eu descobri, e eu não sabia que o casamento homossexual, ele é permitido por lei há uma década já no Brasil, né? Em outros países também. Isso me surpreendeu muito, porque eu tenho vivenciado, assim, atitudes extremamente preconceituosas. Tem um professor nosso da nossa instituição, já contei para eles, que, assim, saindo do condomínio onde mora, e gritaram, assim, para ele, seus viadinhos, não sei o que lá. Um casal que tá aí há mais, acho que de uma década juntos, né? Um relacionamento, assim... Só, né? Porque junto já é muito mais, né? Então, você viu? E assim, é uma coisa que você vai cuidar da sua vida. Eu falo para os meninos, assim, o mínimo que você tem que fazer, você vai cuidar da sua vida, né? E me surpreendeu, eu falei, esse negócio é legalizado, eles podem adotar, né? Aí, vendo as estatísticas, a gente percebe que ainda há uma resistência, acho que de mais de 30%, agora eu não me lembro exatamente, das pessoas reconhecerem a dignidade dos homossexuais, né? Isso surpreende muito. Aí, quando eu li o texto, eu vi como que, assim, racionalmente, é lógico que é um absurdo esse tipo de conceito, e ainda tem tanta gente que não se toca, né? Então, eu achei muito legal ver isso, como que a filosofia trabalha com esses preconceitos nossos e vai desconstruindo isso. Então, a gente está com quantos alunos ainda? Não sei, uns 15, 20, não sei quantos, tá? Mas quer dizer... 30% de vocês, eu tenho certeza que é aquele que aponta, né, o homossexual na rua e fala assim, olha lá, eles estão de mão dada, eles estão se beijando, sei lá, alguma coisa desse tipo, né, e acha absurdo, né, que o amigo seja homossexual, alguma coisa assim, discrimina, não é isso? Então, a gente está trabalhando. Então, assim, eu acho que para essas pessoas, para esses 30% de alunos, né, eu sei que pais também são assim, né, que tem ver a temática, porque eu acho que às vezes eles podem estar até xingando a gente, viu, Anésia? Eu fico imaginando esse tipo de coisa, tá? E esses professores, não sei o que lá. É que são a professora, além de feminista, comunista, agora ela... sei lá. Então, assim, que tentem ver a questão com um pouco de humanidade e sensibilidade, porque não vai voltar, né? A gente não vai regredir aquilo que a gente já avançou os direitos conquistados dos homossexuais, né? Então, ver a discussão com um pouquinho de carinho, né? Isso. Obrigado, Eliana. Pessoal, então, o que acontece? Olha só, então, o que se entende por contrário à natureza? Se entende que se alguma coisa é pouco usual, então X é errado. O que o Luiz Veríssimo está fazendo aqui? Ele está pegando o argumento contra o natural e está explicando ele em termos lógicos, em termos, por exemplo, como a gente acabou de ver. A gente acabou de ver um silogismo, né? E a gente entendeu o que é necessário para um silogismo ser, digamos, válido, né? Então, ele vai colocar que o argumento que normalmente é colocado, tipo, contrário à natureza, ele se baseia no seguinte: se X é pouco usual, então X é errado. Ora, X é pouco usual, então X é errado. Vamos mudar esses termos X e vamos colocar algo que seja, digamos, mais fatídico, mais factual? Olha só, a premissa ficaria da seguinte forma: se ser albino é pouco usual, então ser albino é errado. Gente, eu posso mudar isso aqui, ser albino, por outra coisa. Se ter cabelo crespo é pouco usual, então ter cabelo crespo é errado. Se ter cabelo enrolado é pouco usual, então ter cabelo enrolado é errado. O que acontece?
eu gero uma... lembra que eu falei da frase condicional? Eu estou colocando aqui uma condição. Se X, então X é errado. Gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Isso é muito interessante. Essa condição não é colocada como, digamos, uma necessidade do próprio argumento, mas é uma condição colocada pela pessoa. E a pessoa condiciona a frase dela, né? Condiciona a premissa dela a ser verdadeira se existir uma condição. Então, se ter cabelo enrolado é pouco usual, então ter cabelo enrolado é errado. Então, vejam só. A pessoa coloca uma condição, tá? Uma condição dela. E aqui vem a ideia, talvez, do preconceito, né? Que o preconceito, ele acaba sendo uma condição. Tipo assim, olha, se a pessoa é homossexual e ser homossexual é errado, então... Então, é muito curioso ver o modo como o Luiz, o autor desse texto, ele vai desconstruindo essa ideia. Então, gente, a gente poderia colocar qualquer coisa aqui, ó. Qualquer coisa que ficaria estranho, de qualquer forma. Se ter a pele preta é pouco usual, então ter a pele preta é errado. Vejam só, a conclusão não é verdadeira e o problema está, mais uma vez, na primeira premissa. Então, ele vai identificar que o argumento contra a natura, ou esse argumento contrário à natureza, vai ser errado a partir da primeira premissa, que é falsa. A verdade é que ser pouco usual não é uma condição suficiente para algo ser errado, porque há muitas coisas que, embora sejam pouco usuais, nada tem de errado. Ser albino é apenas um exemplo de uma delas. Ser ou não usual, nada nos diz sobre a correção moral do que quer que seja. Ou seja, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Ser ou não usual, nada nos diz sobre a correção moral do que quer que seja. Ou seja, o fato de uma pessoa ser albino não significa que ela seja errada. Não faz sentido algum. Porque é algo, digamos assim, que como a gente falou, é acidental. Então, o que esse argumento coloca? Ele coloca que existe um erro no acidente. Existe um erro. Lembra que a gente viu sobre essa questão de essencial e acidental em Aristóteles? Então, o que esse argumento está atribuindo? Ele atribui um valor um valor moralmente errado a um acidente. Então, eu poderia colocar aqui, né, ao invés de ser albino, poderia colocar, como eu disse, né, ter o cabelo enrolado, ter a pele talvez, por exemplo, uma coisa muito curiosa, ser ruivo, ter o cabelo liso, ter o cabelo... Eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Afinal de contas, muitas qualidades humanas frequentemente apreciadas, como honestidade e altruísmo, são raras. Olha só. Muitas qualidades humanas frequentemente apreciadas são raras, como a honestidade e o altruísmo, e não é por isso que se tornam menos desejáveis, para não falar erradas. Então, esse argumento, ele é um argumento inválido porque ele vai colocar exatamente isso. Tipo assim, em algo que é acidental, eu coloco um valor moralmente certo ou errado. Tá? Então, a gente começa, talvez, a identificar como que a lógica ela vai nos ajudar para a correção desses argumentos que a gente está vendo. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer no final das contas? Vocês vão explorar esse texto melhor com a Liana. Tá? A lógica, antes de mais nada, ela nos ajuda a corrigir os nossos argumentos. Ponto. Tá? E o que a gente viu aqui hoje é a estrutura de um argumento, como é que ele funciona. Certo? Então, é necessário a gente, talvez, identificar 3 elementos no conjunto da argumentação, tá? E a gente entender que a primeira premissa é uma premissa universal, que vai atribuir uma qualidade universal a um gênero. A segunda premissa, ela vai ser uma premissa factual, que ela, na verdade, vai dizer acerca de um sujeito próprio, de um substantivo próprio, e vai atribuir esse sujeito próprio a um gênero. E a conclusão, ela vai ser atribuir ao sujeito próprio aquela qualidade universal afirmada lá na primeira premissa. Essa é a estrutura de um argumento válido. O que nós estamos vendo agora, né, que esse argumento válido, esse argumento formalmente válido, ele pode utilizar premissas falsas e induzir a pessoa ao erro. Quando nós temos um raciocínio válido, mas com premissas falsas, o argumento é inválido também.
Tá certo? Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá, eu vou parar de gravar agora e